Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã no Salmo 139. Salmo 139, e é um texto, sei que é conhecido de muitos irmãos, mas a palavra de Deus ela é tão rica, a teologia que emana das Escrituras Sagradas, que são infalíveis, inerrantes e inspiradas, elas sempre têm algo a nos ensinar. E nessa manhã eu tenho certeza absoluta que o Espírito tem algo para nós neste Salmo. Salmo 139, versículos 1 a 24, eu peço a você que acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é perfeita. Este é o alimento que a nossa alma tanto carece nessa manhã, para que nos aproximemos de Ti e sejamos fortalecidos na graça do Senhor. Espírito Santo de Deus, rogamos que o Senhor fale a nós, poderosamente, livremente, transforme o nosso ser, forjando em nós a imagem de Cristo Jesus, para que não somente nos assemelhemos a Ele, mas em tudo vivamos para a glória do Teu nome. Então, opera em nós Tua obra, Senhor, por meio da pregação da palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antigamente, quando a gente lia jornal, todo mundo lembra de jornal impresso, né? Tinha aquela seção do jornal que tinha os joguinhos, lembra? E eu, quando eu era criança, eu gostava da seção dos joguinhos de labirinto. Você é bom de labirinto? Sabe, quando você tem que, né? Labirinto é simples, né? Você começa num ponto e você tem que ir traçando ali com a caneta até chegar do outro lado. E nos últimos anos, meus irmãos, é curioso, explodiu aí no cinema as franquias de labirinto. Vocês perceberam isso? Tem um monte de filme de labirinto. Tem uma trilogia inteira aí de labirintos. E numa dessas franquias, uma das mais famosas, basicamente você tem ali um grupo de jovens que, de repente, eles acordam, o nome do filme é Labirinto, né? Aí eles acordam num labirinto, e é um desses labirintos que é um experimento de um cientista meio maluco, e aí eles estão ali dentro daquele labirinto, e é um labirinto dinâmico que muda constantemente. Eles estão tentando se libertar daquele lugar, mas esses amigos têm que se unir para vencer diversos obstáculos. Tem todo tipo de obstáculo. Tem monstro terrível, tem aranha gigante, tem portas e paredes esmagadoras, penhascos, igual o labirinto de filme. Meus irmãos, por que eu estou falando tanto de labirinto, né? Porque esse texto
mostra para a gente um salmista que está tentando resolver o labirinto do coração dele. Pessoas são como labirintos. Nós somos como labirintos complexos, cheios de novelo, difíceis às vezes de solucionar, não é verdade? De vez em quando a minha esposa vira para mim e fala assim: meu bem, às vezes você é tão difícil de solucionar. Aí eu falo para ela: nossa, você também. E quando a gente olha para dentro do nosso próprio coração, é isso que a gente enxerga. Não são somente os outros que têm crises de identidade, problemas. Somos nós, quando temos coragem de olhar para dentro desse lugar escuro que é o nosso coração, a gente começa a perceber que a gente entra e não sabe sair. E meus irmãos, nesse salmo, o salmista está buscando resolver a crise dele, o coração dele, não olhando para dentro de si, mas olhando para o alto, olhando para o seu Criador, olhando para os atributos daquele que o ama com amor eterno, com amor insaciável. E meus irmãos, ele nos dá uma verdadeira aula de teologia sobre os atributos de Deus. É olhando para Deus nos seus atributos que o labirinto do nosso coração é resolvido, meus irmãos. Não é só olhando para soluções humanas. E aqui ele vai nos dar 4 caminhos nos atributos de Deus, para que nós possamos nos desvencilhar desse labirinto no qual nós nos perdemos tantas vezes. A primeira coisa, meus irmãos, que ele vai mostrar para a gente, é que para resolver esse labirinto, temos que lembrar que Deus nos conhece perfeitamente, porque Ele é onisciente. Deus é onisciente. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que ele vai falar no versículo 1, e eu espero que você mantenha a Bíblia aberta, para que você possa acompanhando essa exposição bíblica, é o próprio tema do Salmo. Veja, ele diz aí no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele se volta para o Deus Yahvé, o seu Criador, aquele que o conhece. Veja, meus irmãos, ele sabe que Deus o conhece, porque na história do salmista, como um judeu que conhecia Deus, ele começa a olhar para tudo que Deus é e ele vai descrevendo esse relacionamento pessoal que ele tem com o Criador. Veja, por exemplo, no versículo 2, ele diz que esse Deus sabe quando ele se assenta e levanta. Um Deus que o conhece tão bem que ele antecipa os seus próprios gestos, né? Por exemplo, eu vou fazer isso com a minha mão, parecia inusitado, mas Deus já sabia, certo? Esse é o nosso Deus. Antes mesmo de você pensar o que você está pensando agora, Deus já sabia que você ia pensar isso. Isso não é fascinante, meus irmãos? Um Deus que antecipa tudo o que nós somos, porque ele diz no versículo 2, ele de longe penetra os nossos pensamentos. Meus irmãos, que Deus é esse que entende a minha própria forma de pensar? Em outro trecho da Bíblia, às vezes nós vemos justamente o salmista falando, nem eu mesmo entendo a minha própria forma de pensar, mas veja, o Senhor penetra com visão de raio-x os meus pensamentos, é aquele que entende o meu caminhar sobre a terra, versículo 3, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, na verdade, ele conhece todos os meus caminhos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Um Deus que é capaz, como ele diz no versículo 4, de antecipar aquilo mesmo que eu vou falar. Eu estava conversando com um colega outro dia sobre essa habilidade de pensar antes de falar. Muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente fala a primeira coisa que vem, a gente não pensa, mas Deus, ele entende a nossa maneira de processar as sinapses neurais e a minha atividade lingual. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E veja, meus irmãos, aqui o salmista não está só se deleitando num Deus que é assim tão grandioso, mas ele entende que tem algo para ele. É um Deus que o protege dentro dessa onisciência. Olha o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. É um Deus que me conhece e me ama da forma como eu sou. Porque, meus irmãos, é um Deus assim, é um Deus onisciente. Você consegue imaginar um ser onisciente? Veja, a Páscoa está chegando. E nos feriados como Páscoa e Natal, nós temos personagens que tentam tomar o lugar de Jesus, não é verdade? Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, não é? Você já percebeu que o conto popular do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa é que como eles fossem seres oniscientes? Você já parou para pensar nisso? Papai Noel, como ele é apresentado? Veja, é um bom velhinho que ele sabe todas as ações que a criança faz ao longo do ano. Ó, presta atenção. E aí ele vai fazer uma longa lista de ações para saber quais são as boas ações, as más ações, e então para ver qual vai ser o presente que ela vai ganhar no final do ano. Já parou para pensar que velhinho é esse, hein? Meus irmãos, ainda que na ficção possam existir personagens oniscientes,
no mundo real, só um é onisciente. Só o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é onisciente. E ele não é onisciente apenas porque ele sabe as coisas de antemão, mas é porque ele decreta as coisas de antemão. É o Deus que sabe as coisas do final a partir do fim, porque nos seus decretos eternos, ele estabeleceu todas as coisas, a operação delas, a execução delas e o propósito delas. E meus irmãos, isso é fascinante para nós, porque mesmo quando nós não nos conhecemos tão bem, quando nós não entendemos a nossa forma de pensar, quando nós não entendemos a nossa forma de falar, nós podemos nos lançar à mercê desse Deus. Falar: Deus, eu não estou me entendendo hoje. Eu não estou servindo para nada, Deus. Eu preciso desesperadamente do Deus onisciente na minha vida. Eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Eu posso fazer planos agora e eu não sei se vai dar certo, mas o Senhor é quem me sustenta com a sua mão. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é o que o livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 3, vai dizer para a gente ali? Meus irmãos, esse Deus que já sabe tudo sobre nós, até mesmo, Mateus 10, 30, até mesmo a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E pelo que eu vejo aqui, uns mais, outros menos, né, reverendo? Esse Deus que sabe todas as nossas características, nos ama, nos protege, nos guia. E o salmista encontra nele descanso para a sua alma, nesse primeiro atributo, o atributo da onisciência. Mas em segundo lugar, veja que agora ele vai falar do atributo da onipresença. Eu posso confiar nesse Deus, porque ele está conosco em todos os lugares, porque ele é onipresente. Veja, meus irmãos, ele começa a mostrar isso de forma maravilhosa no versículo 7. Olha o que ele diz aí. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Veja, meus irmãos, o salmista está enfrentando algum tipo de situação que leva o coração dele a sentir algum afastamento de Deus. Mas aí ele se lembra que esse afastamento é só sugestivo. Não é real, porque na verdade o Espírito, ou melhor, na verdade ele coloca aqui, a face do Espírito de Deus está em todos os lugares. Esse é um conceito de teologia muito profundo, meus irmãos. Existe uma expressão em latim chamada coram Deo. Você já ouviu essa expressão antes? Coram Deo. A ideia de que nós vivemos a vida perante a face de Deus. E esse é um conceito no hebraico que às vezes a gente perde no português. Porque literalmente no português, literalmente no hebraico, quando às vezes ele vai falar sobre a presença de Deus nos lugares, ele descreve isso de uma maneira muito física. Como se a face, o nariz de Deus, às vezes no hebraico aparece a palavra nariz, e o nariz de Deus estivesse presente diante de toda a sua criação e de todas as suas criaturas o tempo inteiro. Você já imaginou você tentar conversar com alguém que você vai falar com ela e ela está bem aqui, ó, na sua cara? Daria uma sensação de um pouco de incômodo, né? Mas é assim que Deus é. Ele ocupa todos os espaços da criação, de tal maneira que se eu estiver nos lugares mais inóspitos e mais difíceis, Deus está lá. Olha o versículo 8. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele pega dois extremos. Já imaginou você pegar um avião ou você pegar uma nave espacial? Imagina, eu acho que você gosta tanto de astronomia quanto eu gosto, porque eu gosto muito, meus irmãos. Você pega assim uma nave espacial, meu sonho, né, talvez ir a Marte ou a Lua, alguma coisa assim. Mas vamos supor que você pega a melhor nave espacial e você vai na galáxia de Andrômeda. Se você chegar na galáxia de Andrômeda agora com a sua mega nave espacial, você não estará sozinho. Sabe quem que você vai encontrar lá? Te esperando? Deus. Porque todas as galáxias pertencem a Ele. Todas as alturas em todo o universo pertencem ao Senhor. Não só as alturas, mas as profundidades também. Veja que aqui quando ele fala, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra hebraica é Sheol, que é uma palavra muito sugestiva para descrever a ideia do mundo dos mortos, meus irmãos. Ou seja, o estado daqueles que já se foram, que já morreram. É uma palavra que de vez em quando descreve inferno, mas também descreve aqueles que já faleceram. Ou seja, se eu fosse capaz de fazer a minha cama no Sheol, Deus lá estaria. E me permita um pequeno parênteses. Falar um pouquinho sobre inferno. Às vezes, algumas pessoas no mundo evangélico moderno acham que inferno é um local em que Deus está ausente.
Isso não é verdade nas Escrituras Sagradas. Deus está presente em todos os lugares, inclusive no inferno. Ué, como isso é possível? Porque Deus ocupa toda a sua criação. A diferença é que no inferno a presença de Deus não é uma presença salvadora, graciosa e benévola. No inferno é a sua presença como um juiz correto, severo e condenatório. Nunca se esqueça disso. Ninguém jamais poderá fugir de Deus, nem mesmo no inferno. E por isso que os ímpios hoje em dia estão tão perdidos, eles não sabem disso. Nesse mundo de hoje, as pessoas acham que elas podem correr de Deus, elas podem fugir da presença do Senhor com suas ideologias, com seus planos, com suas idolatrias, com suas tramóias, com suas corrupções. Mas ninguém deixará de prestar contas ao Criador, seja no dia do juízo ou por toda a eternidade, sofrendo corretamente por tudo o que foi feito contra o santo Deus, mesmo no inferno. Meus irmãos, isso pode ser uma mensagem muito assustadora para aquelas pessoas que estão revoltosas e rebeldes contra Deus, mas ela é tremendamente consoladora para quem ama a Deus. Veja o que ele diz no versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Mesmo uma pessoa envolta numa camada de escuridão, completamente oculta dentro do pecado e da perdição dela, Deus pode alcançá-la lá, naquele local. Meus irmãos, 2 exemplos me vêm à cabeça muito rápidos, tá? 3, tá? 2 de descrente e 1 para crente. 2 de descrentes. Eu acabei de voltar de uma viagem ao Nepal. Fui fazer ali um trabalho missionário junto com o reverendo João Petrecelli, de treinamento de plantadores de igreja no Nepal. Qualquer pessoa que chegar no Nepal, meus irmãos, vai ficar escandalizada na hora. Porque é um país de extrema pobreza e extremo politeísmo idólatra. Você consegue imaginar uma religião hinduísta com 30 milhões de deuses? 30 milhões. Aqui no Brasil, quando você tropeça, você cai em igreja evangélica. Lá, quando você tropeça, você cai em pequenos templos feitos a deuses que você não consegue nem imaginar. Shiva, Vishnu e por aí vai. Meus irmãos, chega a ser constrangedor. Eu fico imaginando Paulo lá em Atos capítulo 17, andando em Atenas, vendo aqueles deuses, e a tristeza no coração. E alguém poderia pensar, os nepaleses estão perdidos, são um povo extremamente inalcançado, a perseguição é tremenda, e é verdade, meus irmãos, humanamente todos esses desafios são enormes, mas não há absolutamente ninguém que esteja longe do alcance salvífico de Deus, porque Ele é um Deus onipresente e um Deus benevolente. Por isso que a gente faz missões. Calvinista é missionário por causa dessas coisas. Por isso que a gente faz missão, porque nós temos a absoluta convicção do Deus de quem nós cremos, e o Deus que é capaz de alcançar os perdidos mais distantes. Segundo exemplo, tinha uma banda, alguns aqui vão lembrar, tinha uma banda chamada Raimundos, e fez muito sucesso no Brasil. Eu não ouvia não, era o tipo de música que eu não ouvia. Era muito irreverente para o meu gosto, eu era menino de igreja, era muito irreverente, era um rock and roll assim, bem pesado, sabe? Meus pais não gostavam muito, não. Mas muita gente gostava na minha época de adolescência, né? E tinha o cantor, o Rodolfo, na época. E eu lembro uma vez, o Rodolfo foi fazer um show em Brasília, e eu e meu irmão estávamos em casa, sentados e assistindo aquele show que estava acontecendo em Brasília. E eu virei para o meu irmão, falei assim, eu devia estar com uns 13, 14 anos de idade, virei para o Lucas, cutuquei ele assim, falei, Lucas, tá vendo esse cara aí? Porque ele estava falando muita blasfêmia, muita irreverência, boca suja. Falei, esse cara aí, ó, isso aí está perdido, isso aí não tem como se converter. Passa o filme alguns anos para frente. Eu trabalhava num programa de televisão cristão, e nós fomos cobrir um evento de música cristã em Brasília, e quem estava lá para tocar nesse evento? A banda crente do Rodolfo. E, meus irmãos, eu estava tão constrangido, porque calhou lá da minha equipe filmar uma entrevista com ele, só eu, o repórter e ele. Aí, antes de começar a entrevista, o Rodolfo chegou lá, sentou, um novo homem, totalmente, inacreditavelmente transformado pelo Evangelho. Antes de começar a entrevista, eu fui lá conversar com ele e falei assim, Rodolfo, eu sei que você não me conhece, eu não sou ninguém, eu queria só te falar uma coisa, eu queria te pedir desculpas. Ele falou, é mesmo, por quê? Eu falei, rapaz,
Aí eu contei para ele, há 6, 7 anos atrás, quando você veio aqui a Brasília e veio fazer um show, eu falei que você nunca ia se converter, e agora eu estou vendo aqui você, cara, eu não sei nem o que te falar. Aí ele botou a mão no meu ombro assim, não se preocupe, você não é a primeira pessoa. Ele me consolou assim, né? Em vez de eu pedir isso, ele me consolou. Meus irmãos, não há ninguém, meus irmãos. Ninguém. Seja alguém que já está fora do aprisco, ou mesmo alguém que estava no aprisco e está dando uma de filho pródigo, porque eu sei de alguns aqui, talvez que você conheça da igreja, que deveriam estar aqui agora domingo de manhã e não estão aqui. E por motivos da vida se afastaram do Senhor, e os seus corações se esfriaram e foram seduzidos pelos prazeres desse mundo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus pródigo. É um Deus que ama resgatar perdidos. E Ele quer usar essa igreja, viu, meus irmãos? Quer usar a sua vida para orar por aqueles que se afastaram, para ir em missão na direção deles, para fazer uma ligação, chamar para um café, falar, fulano, estou com saudade de você, vamos assistir aquele jogo do Flamengo. Ou qualquer outro time que você queira torcer. Queridos, Deus é um Deus que está conosco, presente em todos os lugares, pronto a nos guiar, pronto a nos suster. E isso deve ser motivo de confiança para nós, para nos livrarmos desse labirinto. Terceiro lugar, não somente Deus é um Deus onisciente, conhece tudo a meu respeito e eu posso descansar. Não somente é um Deus onipresente, sabe tudo que acontece nesse universo e eu não posso fugir da sua face. Mas em terceiro lugar, Ele é o dono soberano do meu ser e me colocou em aliança com Ele. De novo, terceiro lugar, Ele é o dono soberano do meu ser e me colocou em aliança com Ele. Veja, a gente chega naquele famoso versículo 13, olha lá. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, o salmista parece que volta aqui na infância. Talvez ou a infância dele, memórias da infância, não de quando ele era um bebezinho, ou olhando mães grávidas dando à luz a bebês. E ele se envolve nesse mistério da concepção, e ele vê nisso o agir consolador de Deus. Um Deus que, quando a criança está sendo formada, no caso ele, quando ele estava sendo formado, Deus estava agindo no ventre da mãe. Meus irmãos, assim, dava para fazer um sermão inteiro só nisso aqui, né? Porque nós vivemos num mundo hoje que a mentalidade cientificista, racionalista e humanista do nosso mundo, ela diz o seguinte: a concepção de uma pessoa, você pega a semente do homem, a semente da mulher, junta, e é um processo que anda com as pernas próprias, não é verdade? E por andar com as pernas próprias, então o homem tem direito de fazer o que quiser com esse processo. Meus irmãos, não é bem assim. Deus é o dono da vida. E a vida no ventre é a vida que Ele está mexendo. E quem está mexendo nessa vida é Ele, portanto, nós não podemos mexer nessa vida de qualquer maneira. Ele é o proprietário da vida. Estou te falando, dá um sermão inteiro isso aqui. Mas o salmista está vendo, meus irmãos, nesse exame de imagens espiritual, o consolo, porque no ventre da mãe, Deus já estava concebendo a vida do salmista, os seus dias, mesmo quando ele não tinha consciência disso, já estavam sendo cuidados pelo Senhor. A ponto, veja meus irmãos, quando ele diz no versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e mais, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Viu? Viu aí? Todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Meus irmãos, tem gente que acha que a doutrina calvinista da predestinação foi uma invenção de João Calvino. Não, meus irmãos, foi uma invenção da Bíblia, da palavra de Deus. E não só do Novo Testamento, que alguns falam, não, isso é coisa do Novo. Não. No Antigo Testamento, a doutrina que consola o coração desse salmista é de que Deus havia determinado os seus dias. Em vez de entrar em crise, em vez de entrar em parafuso, de falar assim, não, eu sou uma marionete nas mãos de Deus. Não. Ele via nisso o amor de Deus.
o cuidado da aliança de Deus, antes mesmo que os meus pais soubessem o meu nome, e que os meus pais soubessem os nomes deles, e que os avós soubessem, que os tataravós soubessem, Deus já havia determinado todas as coisas. Meus irmãos, que consolo para aqueles que estão vivendo dias difíceis, não é verdade? Quando você está vivendo dias caóticos, quando o seu candidato não foi eleito, quando o seu plano de vida não aconteceu da forma como você queria, quando parece que tudo que você faz de um jeito sai do outro, e você fala assim, tudo é randômico, tudo é aleatório, nada tem explicação. Não! Todas as coisas cooperam absolutamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o propósito do Senhor. Essa é a força do Senhor. É de ser tão bondoso, de determinar colocar a gente numa aliança com Ele, mesmo antes que a gente tivesse consciência disso. Meus irmãos, eu lembro um dia que eu estava explicando sobre batismo infantil para uma pessoa lá da minha igreja, tinha acabado de chegar de uma igreja neopentecostal, onde não se praticava batismo infantil, e ela não conseguia entender essa ideia de que você deveria batizar uma pessoa antes que ela tivesse consciência do batismo dela. Como é que eu posso batizar alguém antes da fase da razão, da idade da razão? E eu lembro de uma ilustração que eu ouvi, e ela me ajudou muito a entender esse cuidado de Deus. Todo mundo tem essa marquinha de vacina aí, não tem? Você tem essa marquinha de vacina, né? Lá em Brasília o pessoal chama de marquinha de pobre, né? Que é aquela marquinha que todo mundo carrega, né? Da BCG que a gente toma quando a gente é criança, né? E aí, eu lembro, meus irmãos, que esse pastor falou, veja, quando você olha essa marquinha hoje, você não sabe muito bem o dia que você obteve ela, né? Você não consegue ter memória disso. Mas você fica tremendamente grato que alguém, no caso seus pais, tiveram a sabedoria e a responsabilidade de irem ao posto de saúde, levarem o seu filho para tomar vacinas que ele não gostaria de tomar, que ele ia chorar e espernear, mas que seriam importantes para ele, porque não depende somente da vontade da criança de obter benefícios para a sua vida, mas daqueles que a representam e estão sob ela. Deus é assim, meus irmãos, Ele antecipa, Ele cerca, Ele nos coloca numa aliança que vai além das suas decisões, porque se dependesse da sua decisão de ir até Jesus, você jamais iria. Você jamais iria. Se Ele não tivesse nos escolhido para si, nós jamais o escolheríamos. Porque nós somos tortos, falhos, pecadores, rebeldes contra o Senhor. Graças a Deus que Ele nos predestinou. Graças a Deus que Ele nos amou. Isso pode ser complexo, meus irmãos. Eu sei que essa doutrina nem sempre desce fácil goela abaixo, tá? Mas o salmista mesmo assim se delicia com ela. Ele não está nem aí. Olha o versículo 17. Olha o que ele fala. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Meus irmãos, Deus é assim, a mente dele é infinitamente maior do que a nossa. Os pensamentos dele são superiores e inalcançáveis, mas não quer dizer que são maus, são bons. Deus tem verdadeiramente o melhor para nós, de verdade. Ele nos ama com um amor predestinatório. E meus irmãos, então, o salmista está descansando. Primeiro, qual é o atributo? Primeiro, onisciência, certo? Segundo atributo, onipresença. O terceiro é essa soberania de Deus em aliança, de nos predestinar para si. E em quarto lugar, meus irmãos, o Deus que usa tudo isso para nos sondar e nos levar à santidade. Veja, de repente, o salmista no versículo 19, parece que ele gira um pouco agora o ângulo do salmo. Ele começa agora a comparar esse maravilhoso conhecimento que as pessoas deveriam ter de Deus com aqueles que não pensam dessa forma, com aqueles que não creem assim, aqueles que na verdade estão causando danos ao salmista e ao povo de Deus, porque se rebelam contra o Senhor. E ele fala, Senhor, resolve essa situação. Olha o versículo 19, olha aí. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. O salmista, meus irmãos, ele estava sofrendo tremendamente pela perseguição dos seus inimigos. Esse pensamento todo era para consolá-lo, mas ele viu o que esses homens estavam fazendo e fala, Senhor, olha só, olha o que eles estão fazendo, tem misericórdia, Senhor.
E aqui ele faz basicamente uma oração imprecatória, né? Você sabe o que é uma oração imprecatória? É: Senhor, resolve essa parada. Meus irmãos, às vezes a gente tem medo dessas sessões um pouco imprecatórias da Bíblia, né? A gente acha que a gente não deveria lê-las, ou orá-las, ou cantá-las. Mas veja, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Veja, a ação imprecatória não é você sair e resolver as coisas na força do seu muque, dando tapa nas pessoas. Não, meus irmãos, o salmista não fez isso. Ele lançou no Senhor, falou: Senhor, o Senhor é a minha justiça. Olha o versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Senhor, eu estou alinhado contigo, Senhor. Estamos juntos. Cuida da minha causa, eu estou no seu time. E o crente deve orar assim, meus irmãos, para que a justiça do Senhor seja feita. Mas, meus irmãos, parece que de repente nos últimos 2 versículos ele olha um pouquinho melhor dentro do seu próprio coração e ele percebe que não é bem assim. Não é assim que ele está tão do lado do Senhor quanto ele pensava. Quando ele olha para toda a glória do Senhor, todo o conhecimento de Deus, toda a maravilha dos seus enormes atributos, sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência, ele percebe que nele há ausência de justiça. E ele fala aquele famoso versículo 23, olha aí. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Senhor, eu estou aqui pedindo a morte dos meus inimigos, mas só um pouquinho, peraí. Você já fez isso? Já aconteceu com você antes? Já? Comigo várias vezes. Você quer a morte dos outros, né? O erro está no outro, a falha está no outro, é fácil apontar o dedo na cara do cônjuge, dos filhos, do chefe do trabalho, da economia do país que não vai bem. Se eu tivesse uma promoção no meu trabalho, talvez as coisas melhorariam. Aí a gente aponta para lá, mas cada vez que você aponta para lá, tem 3 dedos apontando para você, né? 3 setas mandando você olhar na direção do seu coração. E aí quando você olha para o seu coração, você fala: na verdade, o problema está muito mais em mim do que nos outros. Meus irmãos, o nosso coração é terrível. Eu louvo a Deus porque a liturgia do culto, eu nem combinei com os presbíteros e com os irmãos que participaram da liturgia, as orações que foram feitas, mas eu fui ouvindo as deixas. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor é tão maravilhoso. Um dos irmãos orou sobre a questão da idolatria do nosso coração. Nosso coração é desesperadamente enganoso. A gente se encanta com as coisas de Deus no domingo, a gente exalta seus atributos, a gente levanta as mãos, enche o pulmão e canta. Mas às vezes à custa de fazer vista grossa da nossa falta de santidade inerente. Meus irmãos, existe um labirinto. E o que a gente tem que falar é: Senhor, eu não quero conhecer teus atributos na teoria. Vem e sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu labirinto. Olha o que ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, eu não acho que se o salmista, apenas por estar fazendo essa oração, ele teria poder para constranger Deus a fazer essas coisas. Veja, o contraste é muito grande. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, nós estamos falando de um homem pecador, falível. Quem tem poder para falar: Deus, vem me sondar, vem me guiar? Mas não era justamente o que Deus estava se propondo a fazer, meus irmãos. Nós estamos comemorando nessa semana os eventos da morte do Filho de Deus, que na verdade nos lembram antes que Deus decidiu vir até nós. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque toda vez que eu falo isso eu fico escandalizado com a própria frase. Já que eu dei o exemplo da galáxia de Andrômeda, né? O Criador de Andrômeda andou com Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. O Deus cujo tamanho não pode ser mensurado numa escala matemática humana, veio de fato para andar entre
labirintos. Ele entrou no labirinto desse mundo de verdade, não foi teoria. Meus irmãos, João 3,16 não foi teoria. Ele não ficou lá de cima falando assim, olha, porque eu amei o mundo de tal maneira que eu lancei bote salva-vidas e salve-se quem puder. Vocês estão se afogando aí, quem pegar, pegou, quem não pegar, se lascou. Foi assim que eu? Não, né? Ele veio, ele enviou o seu filho unigênito. Meus irmãos, o bombeiro pulou dentro das águas do nosso afogamento espiritual. Não teve teoria, ele não mandou você ler um livro, ele não mandou você seguir um Dalai Lama, ele entrou na nossa história. E ele falou, a gente vai lutar contra monstro e é junto. A gente vai sair desse labirinto porque eu vou guiar vocês. E foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez aqueles 3 anos, com seus discípulos, com as multidões. Ele livrou-os do labirinto, amando, perdoando, curando, cuidando, aconselhando, instruindo, sendo paciente, resiliente em todas as coisas, obediente a toda a lei de Moisés e voluntariamente, para nos livrar do labirinto, ele decidiu pagar o custo. O custo para a gente sair do labirinto é que ele tinha que morrer lá dentro. Ele tomou sobre si os pecados, os monstros e ídolos que assolariam nossa vida eternamente, e ele tomou sobre si essas coisas. Foi a imputação da maldição sobre ele naquele madeiro maldito, como Paulo fala em Gálatas 6:3. E em lugar da ira de Deus, que estaria sobre nós e agora foi lançada sobre ele, ele imputou sobre nós. Então é uma dupla imputação, é uma troca. Justiça e esperança, meus irmãos. E possibilidade de cegos verem pela primeira vez. E de nós podermos ver que esse Deus realmente cumpriu isso que o Salmo tanto desejava. Ele cumpriu quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, é uma esperança viva. Ele pega, como eu fiz com os meus filhos esses dias. Daniel tem 2 aninhos, Melissa tem 5 aninhos. Eu voltei de viagem na quarta-feira e eu estava com muita saudade deles porque eu perdi o meu voo da sexta-feira por erro da companhia aérea. E meus irmãos, eu fiquei muito brabo na sexta-feira, porque eu estava lá sozinho no Nepal e aquele povo não falava inglês direito. E eu, Senhor, e agora? Né? E aí tive que reativar os missionários no meio da madrugada. A gente acorda que eu estou aqui no aeroporto, vocês têm que me buscar, senão eu vou ficar aqui preso, igual aquele filme que o cara fica preso no aeroporto. E eu fiquei lá 3 dias, 4 dias, matutando, mastigando, com saudade da minha família, saudade da igreja. E quando eu cheguei na quarta-feira, eu e Débora combinamos que os meninos não iriam para a escola de manhã para eu matar a saudade deles, porque eu já ia viajar de novo na quinta-feira. Aí, quando a gente desceu debaixo do prédio, Daniel esticou a mão assim, para mim, e a Melissa também esticou a mão, fiquei com um para cada lado, eu falei, e agora, o que a gente faz? Aí eles falaram assim, ué, papai, leva a gente. Eu falei, leva a gente para onde? Só leva a gente. Eles estavam tranquilos, de que sem saber para onde ia, contanto que fosse eu conduzindo eles, a gente chegaria em algum lugar bom, seguro e agradável. Meus irmãos, Deus em Cristo Jesus se propõe a nos guiar para fora do labirinto do pecado. Jesus de verdade, Ele estica a mão para a gente, Ele dá as mãos, vem igreja comigo, Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo dEle. Ele liga a gente nesse corpo com medulas e juntas e músculos espirituais e faz a gente, porque eu não sei se vocês conseguem perceber o mistério do que eu estou falando aqui agora nessa manhã, nós somos o corpo de Cristo e seremos guiados por Ele para dentro da Canaã celestial. Ele nos guiará pelo caminho eterno, amém, meus irmãos? Os irmãos entendem isso?
Se isso é verdade, então eu devo falar: Senhor, me ajuda com esse labirinto do meu coração. Resolve, Senhor. Faz a tua palavra fluir dentro de mim e de mim para outros. Nesse corpo, nesse fluir, que foi a música que a gente cantou hoje. Eu falei, fluir do amor de Deus. Que flua essa direção segura da tua palavra no amor que nós devemos ter uns pelos outros. Cuidando uns dos outros, aconselhando, instruindo em toda palavra, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Porque ao fazer isso, meus irmãos, sabe o que acontece com a gente? A gente sai do labirinto juntos. E o Senhor será glorificado nessa noiva, refeita a imagem dele, consertada, encontrada e direcionada para o lugar certo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cumprirmos esse chamado na vida uns dos outros. De sermos libertadores de labirintos na vida uns dos outros. Literalmente. Que você se comprometa a fazer isso. E que você se deixe ser libertado pelos seus irmãos também. Isso também é importante. É importante você também abrir o seu coração, confessar as suas faltas uns aos outros para ser curado, deixar o dom do outro agir na sua vida para libertar você. Isso é importante também. E assim Cristo continuará cumprindo aquilo que ele se propõe a fazer. Um povo para si eternamente. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome nesta manhã. Tu és, Senhor, o Deus que nos liberta do nosso labirinto, da maldade do nosso coração. Senhor, tantas vezes nós nos enxergamos perdidos, nos enxergamos incapacitados para encontrar o rumo. Mas a tua palavra nessa manhã nos lembra que por meio deste evangelho de Cristo Jesus, o Deus poderoso que sonda, que é onisciente, que é onipresente por meio do Espírito dele, de um Deus cuja face está sobre nós desde o ventre das nossas mães, e cujos dias das nossas vidas estavam escritos no livro dele, desde antes da fundação do mundo. Ó Senhor, todos os teus atributos nos libertam. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, e que nós saibamos e tenhamos a certeza do teu amor por causa desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.